E aí, você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, hoje é dia de pacotão de notícias do Cruzeiro. Estou ao lado dele, Emerson Pansieri, no oferecimento de TIM. Compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Muita coisa pra gente falar, né, Pio, em nome de TIM. Tem essa questão do Arthur Gomes em Belo Horizonte, tem jogador contratado pra base, que é do Valladolid, estava no Valladolid. Tem muita coisa legal a partir de agora. Roda! Vamos lá então, galera, vamos falar de tudo que aconteceu no Cruzeiro nas últimas horas. Então tem muita coisa pra gente abordar aqui. Pansi, vamos abrir com Arthur Gomes. Desembarcou em Belo Horizonte, já está na Toca da Raposa, veio acompanhado, sabe de quem? Do Neymar pai. Mas o que o Neymar, o pai do Neymar veio fazer? Ele é agente do Arthur Gomes, Neymar pai, que você conversou com ele também, né? É? Agente? Não, ele é empresário. Boa essa. E aí ele é empresário do Arthur Gomes que é cria do Peixe, né? Passou pelo Atlético Goianiense, pela Chape, tava no Sporting, até deixou uma mensagem, né? Uma mensagem de despedida no Sporting, um jogador que tem um futuro promissor, 25 anos apenas. Novo. Então tem tudo aí para explodir no Cruzeiro. Sucesso para o Arthur Gomes. Então, como a gente disse, chegou a Belo Horizonte, passando aí por exames, todos aqueles detalhamentos necessários, né? Parte burocrática também de documento, parte médica, e aí vai assinar um contrato com o Cruzeiro de 3 anos e meio, contando esse meio de ano ainda que falta, mais 3 anos, então um vínculo até 2026. O Cruzeiro, como a imprensa portuguesa já havia divulgado, vai pagar 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, na contratação do Arthur Gomes. Uma contratação que também teve o aval do Pepa. O Pepa conhecia bem o jogador, e isso é importante. Tem o departamento de análise de desempenho? Tem. Mas tem a consulta ao treinador, né, Pio? O Pepa estava em Portugal, acompanhou ele, porque o Arthur jogou no Estoril também, antes de chegar ao Sporting. Então conhece o atleta que vai fazer o lado de campo. Quando perguntam pra gente, e o Arthur Gomes, Pansieri, e o Arthur Gomes, Pio, o que a gente pode falar? Vai fazer o lado de campo, é mais uma opção para o lado de campo. O Cruzeiro tem Bruno Rodrigues, tem o Wesley, tem o Stênio, agora tem o Paulo Vitor e vai ter também o Arthur Gomes. Jogador importante que a gente vai acompanhar, e tudo, claro, você acompanha no itatiaia.com.br, quando ele der a primeira entrevista, quando o Cruzeiro de fato oficializar, e obviamente aqui no pacotão de notícias também vamos falar ainda bastante de Arthur Gomes. Agora, virando a página, passando para o assunto número 2, todo mundo perguntando, Pansi, de um assunto que a gente trouxe nessa semana, referente ao Matheus Pereira. Todo mundo pergunta, e aí, vai vir, não vai? E aí tem a questão dos valores, né? Exatamente, ele ganha 24 milhões de reais, mais ou menos isso, por ano. E aí o Cruzeiro teria que fazer um alto investimento, né? Se a gente for pensar, seriam 2 milhões de reais por mês. O Cruzeiro poderia chegar a 1 milhão, teria que ter uma ajuda aí para pagar esse salário. Ô Pio, o que eu falei no ar, o que nós já falamos inclusive na mesa, e a gente vai repetir aqui, não tem novidade, não dá pra falar assim, ó, o Matheus Pereira tá chegando pro Cruzeiro amanhã, não tem novidade. A novidade, eu acho que vai partir muito mais do atleta, o desejo de vestir a camisa do time que ele ama. É isso aí, então o Cruzeiro já teria um acordo com o Al Hilal, que é o clube da Arábia Saudita, onde o Matheus tem contrato ainda. Então o Cruzeiro conseguiria um empréstimo de 1 ano do Matheus Pereira, e para isso o Matheus teria que dar o aval, teria que dar o ok, dar o joinha, igual você também tem que dar o joinha aqui no nosso vídeo. O Matheus Pereira teria que dar o joinha pro Cruzeiro. É, boa, né? Aceitando a proposta salarial que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro ofereceu um salário de 1 milhão de reais, 55% do que ele ganha, né, mensalmente, se a gente for fazer o cálculo de valores pago pelo Al Hilal. Então, ó, o Cruzeiro ofereceu empréstimo, 1 ano, pagando 1 milhão, e aí falta só o quê, Pansi? O Matheus Pereira chegar a um acordo com o Cruzeiro, porque eu tenho certeza, Pio, que dentro da linha do Cruzeiro de trabalho, o Cruzeiro não vai pagar 1 milhão de reais para ninguém. Porque não pode pagar. A realidade do Cruzeiro é uma realidade muito diferente de outros clubes. O torcedor às vezes fica chateado quando a gente fala isso. Não é menosprezando o Cruzeiro, não. Isso chama gestão. Se você, torcedor do Cruzeiro, fosse o Ronaldo, você pagaria 1 milhão de salário pro jogador? Só se tivesse uma ajuda. E por que pagaria esse valor? O Cruzeiro ele tem categorias de contratações, né? Então tem jogadores de nível mundial, jogadores
de nível sul-americano, jogadores de nível nacional, apostas, sub-20. Então o Cruzeiro tem tudo isso catalogado, digamos assim. É um plano do Cruzeiro. O Cruzeiro não faz nada fora daquilo que ele tenha de plano estratégico. Então por isso que ele pensa dessa forma para contratar o Matheus Pereira, tendo uma ajuda aí, quem sabe, e aí dependeria, claro, do aceite do Matheus Pereira, do joinha. Você já deu aí o seu joinha também? E é um bom jogador, diga-se de passagem, experiência em Premier League, acho que agregaria muito valor ao Cruzeiro. O Cruzeiro entraria num outro patamar também de atleta, mas vamos esperar se essa situação evoluir. Próximo passo, próximo assunto. Próximo assunto, vamos falar, o que você quer falar? Bruno Henrique. Bruno Henrique, o volante, e aí o Cruzeiro vai contratar o Bruno Henrique? Não, não vai. Bruno Henrique será reforço do Internacional. Para quem não está lembrado, é o Bruno Henrique que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no futebol italiano, estava por último no Al-Ittihad, também da Arábia Saudita, encerrou o contrato lá, ele ficou livre e o Internacional fez essa contratação. Mas por que a gente está falando aqui de Bruno Henrique então? Para você que não se lembra, o Cruzeiro fez uma consulta, olhou a questão do Bruno Henrique, sondou os valores, quanto que o jogador valeria, quanto que pagaria de salário. O Cruzeiro não se animou com os valores que tomou nota, e aí depois o Santos também fez uma procura, o Fluminense, o Vasco, e o Bruno Henrique está indo então para o Colorado. A bem da verdade é que teve um leilãozinho aí, né? Teve. Tá na cara, né? Tá na cara. Ele queria ir pro time que ele queria aceitar, e aí tá na condição do jogador, ele aceitou a proposta que foi maior para ele, mais vantajosa. Nada errado nisso. Nada errado nisso. Porque a gente sabe da linha de trabalho do Cruzeiro, não ia abrir um caminhão de dinheiro, porque não tem, para contratar o Bruno Henrique. Sucesso para ele, mas o Cruzeiro vai em outras opções do mercado, como tentou o Flávio também, para a gente trazer aqui nesse nosso pacotão de fim de semana. O Flávio foi tentado, vimos o Flávio em Salvador, conversou com a diretoria do Cruzeiro, conversou com colegas de Cruzeiro, mas vai jogar no Al-Town da Arábia Saudita. Ele era do Trabzonspor da Turquia, que vendeu o jogador para o time árabe. E ele estava emprestado no Al-Town, né? Al-Town. Al-Town. Eu vou no Al-Town. Altão é o C. Aí, ele tá no caixote. Eu tô no meu caixote. Então, é isso. Essa situação do Cruzeiro com o Bruno Henrique foi isso. Foi uma sondagem. Ele vai jogar no Internacional, sendo comandado novamente pelo Mano Menezes. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras. Virando para outra página, Pans. Olha só. Vamos falar do Lucas Silva, jogador de 30 anos, apresentado pelo Cruzeiro. E agora fica a expectativa se ele vai ser relacionado pelo Pepa. Ele falou, Pans, até numa pergunta que você fez, que estava na condição física boa, né? Que vinha jogando pelo Grêmio, ele fez 11 jogos no Grêmio, 7 como titular nessa temporada. Então falou que tá a ponto de bala aí, já está regularizado, né? Teve o nome publicado no bid, então caso o Pepa entenda, ele pode ser relacionado para esse jogo de domingo, 11 da manhã no Independência, Cruzeiro e Coritiba. Pode ser aí mais uma reestreia do Lucas Silva com a camisa do Cruzeiro. Diz que tá voltando para casa, Pans, que tá muito feliz. Sucesso aí ao Príncipe, né? O Príncipe Lucas Silva vai jogar com a camisa 16 e o Kaique vai atuar com a 14. Pra gente fechar, jogador do Valladolid, pro Sub-20. João Pedro, 20 anos, ex-Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, saiu em 2022, foi para o Valladolid B, o Promessas do Valladolid, e agora chega ao Cruzeiro para ser incorporado ao elenco Sub-20, vai fazer aquela o último estágio, né, de Sub-20. De Sub-20, na verdade, categoria de base, né? Ele ainda tem idade Sub-20, e aí o Cruzeiro fez um contrato com ele até 2024, né? Podendo aproveitá-lo, quem sabe, na temporada seguinte, na temporada do ano que vem. Então vamos ficar de olho. Mais um jogador aí do Cruzeiro envolvido em negociação com o Valladolid. O Breno Teixeira saiu do Cruzeiro, foi pro Valladolid, acabou não ficando por lá. E aí agora veio o Paulo Vitor pra cá e o João Pedro. Exatamente, João Pedro contratado. Galera, deu um cutucão. Porque tá na hora de a gente encerrar o vídeo. Não, então não pode dar um cutucão, né? É só falar tchau. Um abraço, galera. Oferecimento de TIM. Se emocione com o futebol, claro, com a líder em 5G. Valeu, galera. Um abraço.